Você é uma força da natureza, imparável em seu propósito evolutivo. Seu caráter foi moldado na dor, e isso faz toda a diferença para quem quer dar valor a cada conquista e viver de maneira plena. Pessoas despertas, espiritualmente comprometidas com a própria reforma íntima, são comumente alvos daqueles que ainda não conseguiram despertar para seu potencial latente. Muitas vezes, a retaliação começa ainda cedo, dentro da família. Você pode ter crescido em um ambiente castrador. Em muitos casos, os pais não estão preparados para lidar com um filho que questiona o status quo desde muito cedo. Geralmente, não é culpa deles, uma vez que esses pais podem ter vindo de criações disfuncionais, tendo em vista que no passado havia menos espaço ainda para questionar. Pessoas espirituais vêm para desafiar os padrões estabelecidos. Não todos, mas somente aqueles que adormecem o potencial evolutivo e engessam o progresso da humanidade. Seres como você são reformistas que trazem consigo uma sede de saber e, embora tenham sofrido no passado com a incompreensão, o escárnio e traições, aqueles que carregam esse dom inevitavelmente despertam em certo momento de suas trajetórias, passando por cima de todas as tentativas de parar que se levantam contra eles, já que o chamado fala mais alto. Falaremos sobre como eles tentam parar a voz do progresso que você trouxe e por que dessa perseguição tão acirrada. A começar, devemos falar de sua empatia. Ela muitas vezes agride o ego e expõe as vulnerabilidades de irmãos, familiares próximos. Nem todos possuem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ao ponto de trabalhar para ser fator de soma assim como você. Isso pode despertar ódio e inveja, o que é controverso e difícil para você compreender e processar, principalmente na infância. Isso pode ter te levado a estar sempre baixando sua luz para evitar o conflito. Pessoas espirituais costumam ter infâncias difíceis, sentindo o peso, a rejeição, frequentemente em casa, como dito. Essa resistência se dá não por culpa daquele que tem aptidões latentes, mas pela dificuldade dos demais em perceber que conviver com alguém como você é uma oportunidade de crescimento e que essas aptidões devem ser estimuladas ao invés de reprimidas, e que podem sim ser cultivadas mesmo por aqueles que não as possuem. Claro que cultivar significa plantar com esforço para que no seu devido tempo essa busca por desenvolvimento gere seus frutos. Infelizmente, esses perseguidores que cruzam a trajetória de seres como você não têm essa vontade nem essa percepção. Passam a odiar ao invés de se inspirar. Antes de nascer, indivíduos como você sabem que suas vidas não serão comuns, uma vez que todo reformista enfrentará os desafios que marcam a caminhada daqueles que removem os véus da hipocrisia e questionam os padrões disfuncionais geracionais, familiares e sociais. Mas, mesmo quando estes passam pelas privações e ataques em suas famílias de origem, todo esse período é convertido, forjando e fomentando mais ainda a sede de renovação e busca interior. Os familiares, a princípio, representam frustração, uma vez que a busca por validação comum para uma criança é substituída por isolamento, humilhações, tratamento de silêncio. Isso leva o desbravador a viver conflitos internos, baixa autoestima e retração. Mas, como a força interior que foi colocada neles desde o nascimento os impulsiona sempre avante e em algum momento, muitas vezes já na vida adulta, um desdobramento, um trauma maior ou o desejo de ir embora e se afastar desse núcleo de origem podem surgir. Outra possibilidade irá desencadear o senso de propósito adormecido. Independente de quanto tempo leve, o guerreiro interior irá despertar e se tornará uma tempestade imparável. Mas agora,
como aqueles que se acostumaram a reforçar o próprio senso de grandeza, minando suas forças e reprimindo sua autenticidade, como lidarão com o dilema que sua expansão provoca em suas próprias vidas. O primeiro choque que aqueles que tentaram te enterrar sofrem é a perda de controle que seu adeus provoca. Eles se acostumaram a te manipular e se acomodaram nessa posição que traz sobre a vida deles o peso de ser uma pedra de tropeço. Como dito, essa resistência encontrada pelo desbravador pode e é convertida em força interior e capacidade de retomada, mas isso não retira o fato de que eles terão que responder por suas ações contrárias ao progresso evolutivo humano, mesmo que tomados pela insegurança e inveja. Justamente essa insegurança será o princípio da queda desse regime opressor e consequente queda de seus idealizadores, que, ao perder o controle de algo que jamais puderam compreender, ou melhor, algo que jamais poderiam controlar, com a ruptura do desbravador, o medo e a aflição em ter de se deparar com o próprio reflexo fará com que os sabotadores comecem a se tornar hipervigilantes, intensificando os ataques à reputação do desbravador, temendo serem expostos pelas próprias ações e pensamentos sombrios que motivaram tais atos ao longo de suas vidas. A partir do voo do antigo alvo, agora desperto e consciente da necessidade de selecionar e separar o joio do trigo, você sabe que precisa apoiar e estar presente na vida daqueles que te apoiam e se fizeram presentes. Ao identificar os laços nocivos e desatá-los, você aprende que nem todos estavam aptos a caminhar lado a lado com você, principalmente diante de sua nova versão. Eles sentem o gosto da rejeição, agora na posição oposta àquela em que se satisfaziam no passado. Eles sempre gostaram de te controlar através do silêncio, da indiferença, do desdém, mas diante do seu adeus, perderam o leme da manipulação. Ficaram confusos, pois seu novo eu, autocentrado, sagaz e capaz de autovalidação, destoa com sua antiga versão da qual eles estavam familiarizados. Agora, não é tão fácil prever seus próximos passos. Então, os manipuladores entram em uma espiral de pensamentos conflitantes. Eles têm flashes de memórias do tempo em que você fazia parte do mundo deles. Eles se lembram tanto do conforto que o acesso à sua vida representava, quanto o contraste das lembranças dos ataques e manipulações que protagonizaram, e o sentimento de vergonha e raiva os envolve. Vergonha em ter lançado à luz sombras que hesitavam em confrontar, mas que estão vagando como fantasmas em torno deles, agora que o vazio de sua ausência aponta os porquês. Além disso, você era para eles um norte a ser seguido. Espelhavam seu comportamento e reflexões, sem sua profundidade, mas os dava a oportunidade de os mascarar de virtudes. Agora, eles se agarram a um discurso vitimista, infundado e ao mesmo tempo soberbo, onde apontam para o outro lado no intuito de tirar o foco de si próprios e de suas respectivas ações, das quais se envergonham e até mesmo as projetam sobre aquele que não está mais perto, você. Mas enquanto isso, o desbravador avança. Em outro ambiente, longe da presença e das mentiras, este encontra refúgio na própria companhia. O silêncio, que dá lugar ao barulho que aqueles que não têm paz de espírito provocam, permite uma recentralização. Assim, o ser em expansão consegue de maneira mais clara discernir quem é e quem foi induzido a ser no passado. É possível agora distinguir os ataques, a inversão de culpa, as tentativas de espelhar todo o drama interno e traumas não tratados que eles projetavam sobre você. Com isso, se faz possível também tratar os próprios traumas e inseguranças que foram motivo de atraso, mas que agora podem ser convertidos em propósito e renascimento. Aquilo que os sabotadores mais temem é se enxergar sem panos de fundo, pois isso os traria a dor de reconhecer as próprias imperfeições e injustiças praticadas no intuito de vingar de algum modo injustiças que eles acreditavam ter sofrido. No entanto, é a sua reforma íntima e busca interior
mesmo que moldada no silêncio e na solidão, será o grande ensinamento que você poderia deixar tanto para aqueles que te perseguem quanto para aqueles que te apoiam. Eles pensaram que iriam conseguir te enterrar vivo, mas isso só te fortaleceu, pois você identificou as amarras da mentira e da manipulação e pagou o preço expondo as sombras que te envolviam. Mas para aqueles que se recusam a reconhecer os próprios hábitos nocivos, estes seguirão suas tramas de inversão de culpa e falsa virtude enquanto isso for possível. O perseguidor é alvo da própria inércia, temendo a mudança e também a exposição, mas aquele que se reinventa e encontra propósito na própria trajetória, este encontra paz mesmo na atribulação.